O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. E também está atrás da mentalidade que você ainda não decidiu transformar. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados, leitura em consciência e consciência em transformação real. Seguimos com o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso de Carol Dweck. Estamos no último capítulo do livro, capítulo 8. O capítulo 8, ele é muito extenso, ele é muito profundo, né? Ele se chama Mudança de Mindset. Então, eu dividi ele em 8 partes. E foi coincidência, tá, gente? Não é porque o capítulo 8 eu dividi em 8 partes, não. Depois que eu percebi isso. Hoje a gente vai entrar na parte de número 3 do capítulo 8. Então, se você não assistiu as partes anteriores, é só você voltar, tá? Nos vídeos anteriores e assistir. Bom, hoje, na parte 3 do capítulo 8, a gente vai explorar um ponto muito profundo sobre crescimento pessoal. Todo mundo quer isso, né? Crescimento pessoal. E o que o livro fala pra gente? O livro fala que mudar o mindset é possível, sim. Olha que maravilha. Mas não é simples, ok? Mas é possível, sim. Só não é assim, ó, estalar de dedos. Simples. Ok? Então, vamos para o texto. Vamos ler. Depois eu pego todo esse conteúdo rico de aprendizado, faço um compilado para ficar de melhor entendimento, mais fácil entendimento para todos e gero uma ferramenta de transformação para você agir na sua vida hoje, gerar transformação na sua vida hoje, para melhor, claro. Então vamos lá. Primeiro subtítulo, algo mais sobre a mudança. É fácil ou difícil mudar? Até agora parece coisa simples. Mas só o fato de saber que existe um mindset de crescimento pode, às vezes, mobilizar as pessoas para que enfrentem os desafios e perseverem. Outro dia, uma de minhas ex-alunas de graduação me contou uma história. Primeiro, no entanto, é preciso dar uma explicação. Em meu campo de atividade, quando você apresenta um estudo para publicação, isso em geral representa vários anos de trabalho. Alguns meses depois, você recebe a apreciação crítica, umas 10 páginas em espaço simples. Se o editor achar que o estudo tem algum potencial, ele o convida a revisá-lo antes de enviar novamente, desde que você considere cada uma das críticas. Ou seja, é complexo, estão vendo, né? Minha ex-aluna recordou-me a época em que remetera a sua dissertação de mestrado para o principal periódico em nosso campo. Quando as críticas chegaram, ela ficou arrasada. Havia sido julgada. O trabalho tinha deficiências e, por extensão, também ela. O tempo passou, mas ela não tinha coragem de retomar as críticas para melhorar o seu estudo. Então, aconselhei-a a mudar o mindset. Olhe, eu disse, a questão não é você. Isso é trabalho deles. Eles têm obrigação de encontrar quaisquer falhas. O que você tem a fazer é aprender com as críticas para que o seu estudo fique cada vez melhor. Em poucas horas, ela tratou de fazer uma revisão e o estudo foi aceito com elogios. Dessa vez, ela me disse, nunca mais me senti julgada. Nunca mais. Cada vez que as críticas vêm, eu penso, isso é o trabalho deles. E imediatamente eu trato de fazer o meu trabalho. Legal, né? Mas mudar também é difícil. Quando as pessoas se apegam a um mindset, em geral há um bom motivo para isso. Em algum momento de suas vidas, ele lhes serviu para alguma coisa. Disse-lhes quem eram ou o que desejavam ser. Uma criança inteligente e talentosa, e mostrou-lhes o que fazer para conseguir isso, desempenhar-se bem. Dessa maneira, proporcionou uma fórmula para a autoestima e um caminho para obter o afeto
e o respeito dos demais. A noção de que têm valor e serão queridas é fundamental para as crianças. E quando elas não têm certeza de serem valorizadas ou amadas, o mindset fixo oferece um caminho simples e direto. Os psicólogos Karen Horney e Carl Rogers, que trabalharam no século passado, propuseram teorias sobre o desenvolvimento emocional infantil. Sua opinião era de que, quando as crianças pequenas se sentem inseguras quanto à aceitação pelos pais, sofrem grande ansiedade. Sentem-se perdidas e sós num mundo complicado. Em razão da idade muito tenra, não podem simplesmente rejeitar os pais e dizer: acho que vou fazer tudo sozinha. Precisam encontrar um meio de se sentir seguras e conquistar o afeto dos pais. Horney e Rogers propuseram que as crianças fazem isso imaginando outros eus dos quais seus pais talvez gostem mais. Esses novos eus são o que elas acham que os pais estejam buscando e que talvez obtenham a aceitação deles. Tadinhas, né? Muitas vezes esses estratagemas servem para ajustar-se à situação familiar na ocasião, trazendo à criança certa dose de segurança e esperança. O problema é que esse novo eu, essa pessoa competente, forte e boa que agora procuram ser, provavelmente tem mindset fixo. Ao longo do tempo, os traços fixos podem vir a se transformar naquilo que a pessoa imagina que seja. E a confirmação dessas características pode se tornar a fonte principal de sua autoestima. A mudança de mindset exige que as pessoas desistam disso. Como se pode imaginar, não é fácil abandonar alguma coisa que parecia ser o nosso eu durante muitos anos e que proporcionou o caminho em direção à autoestima. Principalmente, não é fácil substituir isso por um mindset que nos diz que devemos enfrentar todas as coisas que nos pareciam ameaçadoras, desafios, lutas, críticas e percalços. Quando eu me encontrava no processo de trocar o meu mindset fixo pelo de crescimento, eu percebi claramente a minha inquietação. Por exemplo, eu já expliquei que por ser uma pessoa de mindset fixo, eu registrava diariamente todos os meus êxitos. No final de um dia favorável, eu podia contabilizar os resultados, a elevada pontuação de minha inteligência, de minha personalidade e assim por diante. E me sentia satisfeita comigo mesma. Mas quando eu adotei um mindset de crescimento e deixei de acompanhar os meus êxitos, às vezes no fim do dia eu procurava verificar a minha contagem mental e via que era 0. Não poder exibir minhas vitórias me fazia ficar insegura. Pior do que isso, como estava correndo riscos maiores, eu olhava retrospectivamente e via todos os erros e fracassos que eu cometia a cada dia e sentia-me infeliz. Além disso, o mindset fixo não desaparece facilmente. Se estiver controlando o nosso monólogo interno, é capaz de nos dizer coisas realmente duras ao perceber que a pontuação é 0. Você não vale nada. Aí você se sente forçada a marcar depressa alguns pontos elevados. Anteriormente, o mindset fixo oferecia refúgio exatamente para essa sensação e pode oferecê-lo novamente. Não aceite isso. Também há a preocupação de não ser mais a mesma pessoa. Pode parecer que o mindset fixo lhe proporciona sua ambição, sua superioridade, sua individualidade. Talvez você receie ser apenas uma peça da engrenagem, como todos os demais. Talvez você receie ser uma pessoa comum. Mas ao se abrir para o crescimento, você se torna mais você e não menos você. Os cientistas, artistas, atletas e CEOs que examinamos nada tinham de humanoides executando movimentos ensaiados. Eram pessoas em pleno desabrochar de sua individualidade e sua potência. Próximo subtítulo: Abrindo-se ao crescimento. O restante deste livro trata principalmente de você.
Primeiro, teremos alguns exercícios de mindset, nos quais eu peço que se aventure junto comigo em uma série de dilemas. Em cada caso, você verá as reações do mindset fixo e depois evoluirá em direção a uma solução de mindset de crescimento. Então, teremos dilemas, ok? Então, vamos tratar nessa parte 3 do capítulo 8 do primeiro dilema, tá? Então, vamos lá. Primeiro dilema. Imagine-se tendo se candidatado a um curso de mestrado. Você fez o teste para apenas uma universidade porque era a que desejava. Estava confiante de que seria aceita porque muitas pessoas consideravam original e interessante a sua atuação nesse campo de estudo, mas você foi rejeitado. A reação do mindset fixo. Inicialmente você diz a si próprio que foi tudo extremamente competitivo, de maneira que a rejeição, na verdade, não o afeta. Provavelmente havia mais candidatos qualificados do que o número de vagas. Em seguida, uma voz interior começa a falar. Diz que você está enganando a si mesmo, racionalizando. Diz que a comissão de seleção achou você medíocre. Depois de algum tempo, você acha que isso provavelmente é verdade. Suas qualificações devem ser comuns, corriqueiras e perceberam isso. Eles são especialistas. O veredito é que você não tem valor. Com um certo esforço, você consegue voltar à primeira conclusão, que é mais razoável e lisonjeira. No mindset fixo e na maioria das terapias cognitivas, você chegou ao fim da estrada. Recuperou a autoestima e, portanto, terminaram seus problemas. Mas, no mindset de crescimento, esse é apenas o primeiro passo. Até então, tudo o que você fez foi falar consigo mesmo. Agora vem o aprendizado e o autoaperfeiçoamento. Os passos do mindset de crescimento. Pense em seu objetivo e pense no que pode fazer para prosseguir no caminho de realizá-lo. Que passos poderia dar para ajudar-se a ter êxito? Que informações precisaria obter? Bem, talvez da próxima vez possa se candidatar a um número maior de escolas. Ou talvez, enquanto isso, possa conseguir mais informações sobre como apresentar as suas qualificações. O que eles estão procurando? Quais são as experiências a que eles dão mais valor? Você pode procurar obter essas experiências antes de se candidatar novamente. Como essa história é verdadeira, eu sei qual foi a decisão da candidata rejeitada. Ela recebeu conselhos para adotar o mindset de crescimento e poucos dias depois ligou para a universidade que escolhera, localizou a pessoa responsável e descreveu a situação dizendo: eu não quero contestar a decisão que vocês tomaram a meu respeito. Somente quero saber, para o caso de me candidatar novamente no futuro, de que maneira eu posso aperfeiçoar a apresentação das minhas qualificações. Ficarei muito grata se puder saber um pouco mais a respeito disso. Ninguém rechaça um pedido honesto de informação. Poucos dias depois, a pessoa telefonou-lhe oferecendo uma vaga para o curso. A rejeição tinha sido por pouco, e ao reconsiderar a candidatura dela, o departamento concluiu que poderia aceitar mais uma pessoa naquele ano. Além disso, haviam gostado da iniciativa que ela tomara. Ela fora buscar a informação que lhe permitiria aprender com a experiência e melhorar no futuro. Olha, essa frase já é um bingo. Aconteceu nesse caso que não foi preciso aperfeiçoar a apresentação de suas qualificações. Ela conseguiu entrar diretamente no programa de mestrado. Planos que você executará e outros que não levará adiante. O principal elemento da reação da nossa candidata foi a sua ligação para a universidade, a fim de conseguir mais informações. Isso não foi fácil. Todos os dias as pessoas planejam fazer coisas difíceis, mas não fazem. Pensam, amanhã farei isso, e juram a si mesmas que voltarão ao assunto no dia seguinte. Uma pesquisa de Peter Gollwitzer e sua equipe
mostra que as promessas, mesmo entusiásticas, são inúteis. O dia seguinte vem e passa. O que dá certo é fazer um plano nítido e concreto. Amanhã, durante o meu intervalo, eu vou tomar uma xícara de chá, fechar a porta do escritório e ligar para a universidade. Ou em outro caso, na quarta-feira de manhã, logo depois de me levantar e escovar os dentes, eu vou me sentar na escrivaninha e começar a redigir meu relatório. Ou ainda, hoje à noite, logo depois que tivermos terminado de lavar os pratos, eu vou me sentar na sala com a minha mulher e discutir aquele assunto. Direi a ela, querida, quero fazer uma coisa que, em minha opinião, nos fará mais felizes. Pense em alguma coisa que você precise fazer, algo que você queira aprender, ou um problema que você tenha de enfrentar. O que é? O que é, gente? Agora, faça um plano concreto. Quando você executará o plano? Onde você fará esse plano? Como você fará esse plano? Pense em tudo, com detalhes claros. Esses planos concretos, planos que você é capaz de visualizar sobre quando, onde e como vai fazer alguma coisa, levam a níveis realmente muito elevados de acompanhamento, o que naturalmente aumenta a possibilidade de êxito. Assim, a ideia não é somente fazer um plano de mindset de crescimento, mas também visualizar de maneira concreta como irá executá-lo, ok? Sentir-se mal, mas fazer bem. Voltemos a alguns parágrafos anteriores ao momento da rejeição para o curso de mestrado. Suponha que a sua tentativa de se sentir melhor tenha fracassado. Mesmo assim, você poderia ter dado o passo do mindset de crescimento. É possível se sentir muito mal e ainda assim procurar as informações que o farão se aperfeiçoar. Às vezes, quando me ocorre uma contrariedade, eu passo pelo processo de falar comigo mesma sobre o que isso significa e como eu devo tratar do assunto. Tudo parece bem, até que eu durma. No sono, eu tenho vários sonhos de perda, fracasso ou rejeição, dependendo do que tenha acontecido. Certa vez, quando eu vivi uma perda, eu fui dormir e tive os seguintes sonhos. Meus cabelos caíam, meus dentes caíam, tive um filho que morreu e assim por diante. Em outro momento, quando eu me senti rejeitada, os meus sonhos geraram inúmeras experiências de rejeição, real ou imaginária. Em cada ocasião, o incidente deflagrava um tema e a minha imaginação hiperativa reunia todas as variações do tema e as colocava diante de mim. Quando eu acordava, eu tinha a impressão de que passara por uma guerra. Seria bom que isso não acontecesse, mas é irrelevante. Poderia ser mais fácil me mobilizar para agir se me sentisse melhor, né? Mas não importa. O plano é o plano. Lembra-se dos estudantes com mindset de crescimento quando estavam deprimidos? Quanto pior se sentiam, mais faziam coisas construtivas. Quanto menos estimulados estavam, mais se obrigavam a agir para sair daquela situação. O que é fundamental é formular um plano concreto, orientado construtivamente e executá-lo de forma estrita, do jeito que está escrito ali. A escolha preferencial. O dilema anterior parecia difícil, mas foi basicamente resolvido por meio de um telefonema. Agora imagine que você é uma jovem promessa no futebol americano como quarterback. De fato, você ganhou o troféu Heisman, a mais alta distinção do futebol em nível universitário. Você foi escolhido, entre outros, para ingressar como profissional na equipe dos Eagles da Filadélfia, time no qual sempre sonhou jogar. Então, qual é o dilema? A parte 3 do capítulo 8 termina aqui. No próximo vídeo a gente vai falar do segundo dilema, que trata desse jogador aí, tá? Tipo assim, esse aí conseguiu tudo que ele queria. Ele tem dilema? Qual é o dilema? Sim, ele tem um super dilema. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Vamos fixar no nosso de agora, né? Da aluna rejeitada no curso de mestrado. Então, vamos lá. Voltando lá, né, no início do texto, o livro
deixa claro pra gente que mudar o nosso mindset é possível, mas não é simples, né? Então, assim, pode parecer no momento que tudo seja muito fácil, né? Que basta você aprender sobre o mindset de crescimento, basta você acreditar que a gente pode melhorar e pronto. Não, a realidade é mais complexa que isso. Por quê? Porque as nossas crenças mais profundas, mais arraigadas, elas não são apenas ideias que você abre mão e pensa diferente. Essas crenças profundas, elas fazem parte do que a gente pensa ser a nossa própria identidade. Elas são um pouco do que a gente é, né? E aí o livro traz a história, né, da ex-aluna da professora Carol Dweck, que havia enviado a sua dissertação de mestrado para publicação num importante periódico acadêmico. Quem já passou por isso sabe o que isso significa, tá? Eu já passei. Às vezes, gente, são anos de trabalho que você condensa num único estudo e manda para uma revista para publicação, uma revista científica, tá? E demora meses para chegar às avaliações desse estudo, porque imagina a quantidade de estudo que eles não recebem pedindo publicação. E muitas das vezes, essas avaliações, elas vêm acompanhadas de páginas e mais páginas de críticas, não vem com elogios. Foi exatamente isso que aconteceu com essa aluna. Quando ela recebeu as avaliações, ela ficou devastada. Porque na mente dela, de início, não era apenas o trabalho dela que estava sendo criticado, era ela mesma. O talento dela, a capacidade dela, o valor dela. E aí, aconteceu uma coisa que é muito comum quando a gente opera com mindset fixo. Ela simplesmente não conseguiu olhar para essas críticas de novo, durante meses, né? E trabalhar naquele estudo novamente e refazer, revisar. E aí ela recebeu um conselho simples da professora dela: mude o seu mindset. A crítica não era um julgamento sobre quem ela era, eles nem sabiam quem ela era, né? A crítica era apenas parte do processo de melhoria do estudo que ela mandou. O trabalho dos avaliadores era esse, encontrar falhas no estudo dela. E o trabalho dela, por contrapartida, era o quê? Era aprender com essas críticas, que na verdade a gente pode chamar de observações. Quando ela adotou essa nova perspectiva, aí alguma coisa mudou imediatamente. Em poucas horas ela conseguiu revisar o estudo. Ela melhorou todos os pontos que foram apontados pela equipe da revista. Ela reenviou o trabalho dela revisado e o artigo foi aceito com elogios, né? Olha só, resolveu. Mas o mais importante dessa história toda não foi que o artigo dela foi publicado, foi a mudança interna pela qual ela passou. Tanto que ela depois dá o relato dela, ela dá o depoimento dela: nunca mais eu me senti julgada. Ela repete: nunca mais. Né? Ela fala que quando ela recebe alguma crítica, ela pensa: esse é o trabalho deles, me fazer críticas para que eu melhore, não é para que eu piore. Eles apontam situações para eu consertar e fazer melhor. Agora eu vou fazer o meu trabalho, que é consertar o que eu posso fazer melhor. Bingo! Essa é a essência do mindset de crescimento, né? As críticas, elas deixam de ser ataques, elas não são mais ataques. Elas passam a ser o quê? Informações preciosas para você crescer, evoluir, né? Só que não é lindo desse jeito, né? O livro fala que tem um motivo muito profundo pelo qual muitas pessoas resistem a mudar. Porque o mindset fixo, muitas das vezes, nasce muito cedo na vida das crianças. E aí ele traz teorias dos psicólogos Karen Horney e Carl Rogers, né? De quando as crianças pequenas ainda se sentem inseguras em relação ao amor ou à aceitação que elas recebem dos pais. E aí elas começam a procurar maneiras de conquistar essa aprovação, qualquer que seja essa maneira, né? Aí elas começam a construir um novo eu delas, um eu que seja ideal para os pais delas. Um eu que parece inteligente, um eu que parece competente, um eu que parece talentoso ou que parece especial de alguma forma.
né? E aí esse eu acaba se tornando uma forma de proteção emocional dessa criança. Tudo bem, até aí tudo bem, ela está protegida emocionalmente. O problema é que ao longo do tempo, essa identidade nova, ela passa a depender da constante confirmação de que ela é boa, ela é inteligente, ela é talentosa, ela é especial. E aí vem o medo, né? Porque se você erra, você já não recebe essa confirmação, então você tem medo de errar. Se você fracassa, você não recebe essa confirmação, então você tem medo de fracassar. Se você tenta alguma coisa mais difícil, pode ser que você não consiga de primeira e não recebe mais essa confirmação, então você tem medo de tentar alguma coisa mais difícil. Porque qualquer falha que a criança tenha, essa falha parece que ameaça quem essa criança acredita que ela é. E eu acho que agora deve ter muita gente até chorando aí do outro lado, né? Porque tá se enxergando nisso, né? Por isso que mudar o mindset gera desconforto. Quando a gente começa a abandonar esse mindset fixo, a gente sente coisas estranhas, sim. Como se a gente estivesse perdendo a nossa identidade, tô deixando de ser quem eu era. Sim, mas é para isso mesmo que faz. É por isso mesmo que você tá fazendo, né? A própria autora relata que quando ela começou a desenvolver um mindset de crescimento, ela percebeu que ela tinha o hábito de contabilizar vitórias, né? E aí no final do dia, ela contava. Hoje eu fui inteligente? Sim, pontinho. Fui admirada? Sim, pontinho. Fui bem-sucedida? Sim, pontinho. E ficava somando esses pontos. Quando ela começou a focar no aprendizado que ela estava tendo, em vez de ser ou não aprovada pelos outros, essa pontuação desapareceu, porque isso não importava mais, né? Ela ainda estava aprendendo, no aprendizado. Então, às vezes, no final do dia, a contagem dela era 0, porque ela ainda estava aprendendo. E isso gerou muita insegurança nela, né? Normal. Por quê? Porque o mindset fixo, ele precisa de provas constantes de que você tem valor. E quando você muda para o mindset de crescimento, isso não acontece. Você está aprendendo coisas novas, você não consegue provar o seu valor naquele momento, né? E o mindset de crescimento não te exige isso, ele te exige algo diferente. Ele te exige progresso, bingo, progresso. E conseguir o progresso inclui errar, inclui tentar, inclui fracassar, mesmo que temporariamente, depois você vai acertar, né? Só que uma preocupação incomum existe, né? Algumas pessoas acreditam que se elas abandonam o mindset fixo, elas não vão ser mais ambiciosas, não vão ter a sua individualidade preservada, a sua superioridade, vão se tornar manada, né? Se tornar apenas mais uma pessoa comum. Mas, gente, é exatamente o contrário. Quando você adota o mindset de crescimento, você se torna mais você, né? E aí o livro fala, os grandes cientistas, artistas, atletas, líderes, né, estudados pela autora, eles não eram robôs executando tarefas. Eles estavam em constante expansão, eles eram super eles mesmos. Eles exploravam as capacidades que eles tinham, eles desenvolviam a própria potência deles, ok? É totalmente diferente. E aí o livro traz o primeiro dilema, né? Traz uma situação prática para a gente refletir, né? E fala para você se imaginar se candidatando para um programa de mestrado na universidade que você sempre sonhou. Você acredita que você vai ser aceito, e aí a resposta chega e a resposta é uma rejeição. E aí o que acontece na sua mente? Se você tem mindset fixo, o seu diálogo interno começa na mesma hora, né? Primeiro você tenta racionalizar, né? Para elevar sua autoestima. Ah, mas também estava muito competido, né? Foi muito competido, eram muitas pessoas. Logo depois já vem outra voz. Você está se enganando, né? A verdade é que você não é bom o suficiente. E aí, depois de um tempo, essa voz parece que te convence. E aí você tenta recuperar sua autoestima, voltando lá no início da sua racionalização e pensando que essa decisão foi injusta, né? Que você sabe sim, só que tinha muitos candidatos para a vaga. E aí você consegue terminar o seu processo aí, para não sofrer.
Já no mindset de crescimento, a história chega nesse ponto, mas não termina nesse ponto. Depois que você recupera o seu equilíbrio emocional, né, que essas vozes falam essas coisas loucas na sua cabeça, vem a pergunta mais importante de todas. O que eu posso aprender com isso? Que lição eu vou tirar disso para melhorar e resolver essa situação? Não adianta, entendeu? Você parar no, tudo bem, não passei, estava muito competitivo, tinha muita competição. Gente, não adianta nada. Você conseguiu o seu objetivo? Não. Então você tem que se perguntar o que eu posso aprender com isso, né? E aí você pode se candidatar a mais universidades, você pode fortalecer o seu currículo, melhorá-lo, você pode entender melhor o que essa instituição está procurando e oferecer isso para ela, né? E aí o livro fala que foi exatamente isso que aconteceu numa história real. Uma candidata que foi rejeitada fez uma coisa simples, mas corajosa, concordam? Foi simples porque foi uma ligação, mas foi corajosa, né? Ela ligou para a universidade e falou que não estava contestando a decisão deles, não estava questionando a credibilidade deles e a competência deles. Só que ela precisava entender como que ela podia melhorar para ela se candidatar novamente no futuro, porque ela queria entrar naquela faculdade, né? E aí, depois de uns dias, ela recebeu um telefonema. E nesse telefonema, ela descobriu que a universidade decidiu aceitá-la para essa vaga. Por quê? Porque ela tinha sido rejeitada por muito poucos pontos. E eles ficaram impressionados com essa iniciativa dela. Olha só, o bingo tá aí, né? Essa atitude representou perfeitamente o mindset de crescimento. Tipo, o que eu vou aprender com isso? Como que eu vou resolver isso? Ela buscou informação, ela buscou aprender, ela buscou aprendizado, ela buscou evoluir, né? E tem um outro detalhe que é muito fundamental nesse caso. Qual é? Que, assim, não basta você ter só boas intenções, né? E aí ela mostra outra pesquisa de um psicólogo, o Peter Gowitzer, muito interessante, que mostra que promessas vazias raramente funcionam, né? De boas intenções, o inferno tá cheio, conhecem esse ditado, né? Então você falar, amanhã eu vou fazer isso, não te leva a fazer. O que realmente funciona são planos específicos, um plano concreto, né? E aí o livro dá vários exemplos. Amanhã, hora tal, né? Eu vou fazer isso. No caso dela, né? Eu vou fechar a porta do escritório e vou ligar para a universidade. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que quando o seu plano ele tem hora para acontecer, ele tem lugar para acontecer e ele tem um plano de ação definido para acontecer, a probabilidade de você conseguir executar esse plano aumenta muito, né? Outro detalhe importante que o livro traz, você não precisa estar na melhor forma, se sentir da melhor maneira para você conseguir agir. Às vezes você está na pior forma, você está frustrada, está triste, está insegura, mas mesmo assim você consegue executar o seu plano. E aí o livro volta nos casos dos estudantes, né, de mindset de crescimento que fizeram isso. Quanto pior eles se sentiam, mais eles procuravam fazer alguma coisa construtiva para sair daquela situação. Por quê? Porque eles sabiam que ação gera progresso, né? O progresso gerou confiança neles. Então, em cima disso tudo, deixa eu te perguntar. Pensa em alguma coisa que você precisa fazer. Você precisa fazer. Essa coisa tem que ser feita. Pensa numa coisa que você quer aprender. Você quer muito aprender isso. Ou então você pensa num problema que você precisa enfrentar. Não tem jeito, tá na hora. Imagina isso com muita clareza, um painel na sua frente. Quando que você vai agir? Vai ser hoje? Onde que você vai agir? Onde que se executa o seu plano? É na sua casa? É no seu trabalho? É no banco? Como que você vai realizar isso? Você vai ligar para alguém? Você vai mandar uma mensagem? Você vai fazer uma matrícula? Vai conversar com alguém? Tem que fazer. Porque crescer não acontece apenas na teoria. Acontece quando uma decisão vai de encontro a uma ação concreta. Bingo!
No meu livro Mente de Ouro, eu ensino exatamente esse processo para vocês. Como que você transforma mudança de mentalidade em estratégia prática de ação. Como que você sai de padrões mentais ruins, tipo de escassez, de medo, de procrastinação, e você consegue instalar rotinas de crescimento, de clareza, de prosperidade, né? E ele também traz um bônus, que é o cofre dourado da prosperidade, que traz exercícios práticos, curtinhos, diários, para você fortalecer esse novo mindset, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, ok? Agora essa pergunta é legal se vocês responderem ela nos comentários para vocês refletirem. Qual é uma situação da sua vida em que você pode aplicar hoje o mindset de crescimento, ou seja, gerar ação concreta? Pensa aí e responde, tá? Você está no Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real, aqui você não aprende apenas ideias soltas, aqui você aprende a pensar, mas você também aprende a agir de forma estratégica, tá? Gente, crescimento não acontece por acaso, tá? Acontece quando você decide enfrentar os desafios que aparecem, aprender com as críticas, né? E agir. Mesmo quando você não se sente totalmente pronta. Você nunca vai se sentir, deixa eu te contar um segredo. Você nunca vai se sentir totalmente pronta. Então age mesmo assim, ok? Mudar o seu mindset não significa que o medo vai desaparecer. Você não vai virar um Indiana Jones, não. Mas significa que você não vai deixar mais o medo decidir no seu lugar. Você vai e carrega o seu medinho. Mas quem decide é você, quem manda aqui agora é você. Tá? No mindset fixo, as críticas elas são interpretadas como ataques. No mindset de crescimento, elas são apenas informações valiosas que vêm para você melhorar. No mindset fixo, os erros, eles são provas de que você é incapaz. Já no mindset de crescimento, os erros são apenas etapas do aprendizado. Olha que diferença gritante, né? De qual mindset você quer pertencer? Para você ser atacada, ser incapaz ou receber informações valiosas e passar por etapas de aprendizado? Não é muito melhor, né? Lembrando sempre, o resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. Por isso que eu tô aqui, gente, para ler essa página para você, ok? E o resultado que você ainda não tem, sabe onde ele pode estar também? Escondido, naquele desafio que você ainda não decidiu enfrentar, aquele dilema, né? Vai enfrentar ele hoje. Então, já te peço para você se inscrever no Clube da Mente de Ouro, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar, enviar para um amigo que precisa ouvir isso, né? E continuar nessa jornada comigo, porque a nossa mente vai expandir muito ainda durante esse capítulo 8, tá? Um beijo grande no coração de vocês.